Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio Dr. Bruno Oliveira, osteopata, né, Leandro? Isso aí, bem-vindo, Dr. Bem-vindo, Bruno. Dr. Obrigado, Bruno. eu que agradeço. É um assunto diferente, um assunto novo, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. É algo que dá para ser muito explorado ainda, né? O que é osteopatia, Dr. Bruno? Então, eu vou falar de uma maneira bem simplista, né? Que a osteopatia ela é uma filosofia de avaliação e tratamento cujo objetivo é reestruturar, reequilibrar o paciente. A gente busca reequilibrar as estruturas. A gente não busca a cura. A gente sempre preza que a cura ela vem do equilíbrio entre as estruturas. Então a pessoa chega toda desorientada, toda bagunçada, você vai... A gente reequilibra aquelas estruturas e a cura vem. Isso de buscar a cura efetivamente, vamos curar, sem você pensar no que pode estar causando aquele problema, eu acho que isso dá uma margem para a gente fazer certos equívocos aí. Então, hoje, pelo que você está falando, o maior diferencial da osteopatia é tratar a causa e não o problema, exatamente. não o sintoma. Isso, exatamente. A base, a gente se interessa, a gente busca a base. O Steele, que é o criador da osteo, ele é muito taxativo quando ele fala encontre, tem a questão da doença, né? Encontre a base e deixe o corpo se curar. Então o corpo pode se curar sozinho? Né? Isso, uma das dúvidas que pairou no Steele, tanto que é um dos princípios que regem a osteopatia, que é a lei da autocura, que é justamente isso. O corpo tem a capacidade de produzir os medicamentos para ele próprio. Mas qualquer tipo de doença, por exemplo, câncer, essas coisas não. Tem uma limitação. Então, tem uma parte que eu fiz a formação, que é a medicina germânica, que a gente fala, é onde a gente entra com o lado psicológico, quando a gente entra com conflito. O corpo recebe determinado conflito e quando ele se cura, ele forma como se fosse uma cicatriz nodular, que é uma bolinha. Se você for colocar isso num exame, vai dar como câncer. Mas é a cicatrização de um conflito. Que cara, é muito engraçado isso acontecer. E quem que descobriu a osteopatia? Fala um pouco pra gente da história dela. Tá. A osteopatia ela foi criada nos Estados Unidos por um médico que se chamava Andrew Taylor Steele. Ele nasceu em 1829 lá no estado da Virgínia, filho de médico. E ele médico também, ele sofria de crises de cefaleia absurdas, que não passavam de jeito nenhum. Ele fazia nele mesmo os conceitos da medicina tradicional e nada da cefaleia passar. Uma bela de uma vez, ele sentou no chão de maneira despretensiosa, encostou o pescoço numa corda. Cara, adormeceu. Aí naquela coisa de adormecer, né, ele com o pescoço na corda, ele foi lá e jogou a cabeça para trás. Nisso que ele jogou a cabeça para trás, deu-se um estalo, que é o plaque, que é a cavitação, que a gente chama. A cefaleia passou. Aí ele guardou aquele dado para ele. Ele falou, opa, peraí, tem coisa aqui que... a dor é aqui, dá um estalo na coluna cervical e a dor na cabeça passa. Então... ele já começou... Como explica isso, né? Exatamente. Ele já começou a olhar e falou, cara, nem sempre o problema tá onde tá a dor. Então ele guardou aquele dado, guardou para ele. Ele foi médico na Guerra Civil Americana, onde se começou a popularizar as armas de fogo. Só que, digamos assim, que na época, né, aqueles bacamarte que os caras usavam, tinha-se muitas decepações. Então, se perdia a perna. Nossa. O cara era alvejado na perna, a perna ia embora. E na época, não se existia medicação. A medicação nos Estados Unidos eram tônicos, né? Então ele se sentia tão impotente porque ele não conseguia ajudar o pessoal com a medicina tradicional. A dor que aqueles pacientes tinham era uma coisa absurda e ele não conseguia fazer nada. Acabou a Guerra de Secessão, ele veio para casa.
Teve uma crise de meningite, os 3 filhos foram acometidos, perdeu os 3 filhos. Foi onde ele começou a pensar, cara, a medicina que eu aplico, a medicina convencional, não tá me ajudando em nada. Eu vou ter que pegar e fazer alguma coisa. Foi onde ele foi aprofundar os estudos dele em anatomia, em fisiologia. E ele postulou as 4 bases da osteopatia. Aí ele virou e falou, cara, apareceu um paciente para ele, com sangramento abdominal, e ele com um bom conhecimento do sistema nervoso autônomo, foi lá e manipulou uma coluna lombar. O sangramento passou. Foi onde ele começou, em 1892, ele formou a primeira escola de osteopatia que se existiu. E dizem as más línguas que o Palmer, que é o criador da quiropraxia, foi aluno dele. Eu não sei se necessariamente nessa primeira turma. Então a quiropraxia é uma derivação? Ela é uma derivação da osteo. Legal. Ela é muito mais difundida. Né? Ela é muito mais difundida. Osteopatia. Ela é muito mais difundida. E por que tem alguma razão daqui no Brasil ter popularizado a quiropraxia, mas a osteopatia ninguém sabe? Cara, a quiropraxia se tornou muito popular nos Estados Unidos e a gente tem aquele talento de copiar tudo que se fala muito bem fora, né? Então, dos Estados Unidos a gente usa aqui. É uma filosofia de tratamento independente, tá? Nós da osteopatia manipulamos os pacientes, tanto quanto os pacientes da quiropraxia, eles manipulam. A diferença é que o Palmer, ele trilhou o caminho dele pensando que a maioria dos problemas oriundos no corpo, eles provinham da coluna. Então, quiropraxia e coluna são coisas semelhantes. Nós da osteopatia, a gente trata um corpo como um todo. Então, a gente, se você for olhar de um ponto de vista mais, não estou falando nem de um ponto de vista mais técnico, mas, por exemplo, se a gente for olhar um paciente, vamos dar um exemplo, o cara teve uma entorse de tornozelo. Aí ele começa a alterar o padrão de marcha, de caminhada, por causa da entorse, tem uma tensão maior no quadrado lombar lá em cima, começa a gerar dor nas costas. Cara, porque você concorda que para mim se torna uma decisão um pouco equivocada se eu focar o tratamento na coluna lombar dele? Por quê? Porque veio pelo padrão de marcha alterado por causa da entorse. Onde é que o osteopata vai tratar? Na entorse. Caramba. Então, isso já aconteceu comigo. Paciente que chegou pra mim, nossa, eu tô com muita dor na coluna. Aí, no nada, ele solta. Então, tal, torci o pé. Aí fala, aí você começa a ver a origem do problema e não trata... aonde ele tá reclamando que vem a dor. A gente trata a base. Pode falar. Qual foi o tipo de tratamento que você viu, sei lá, ou presenciou, que a osteopatia realizou e que ajudou uma pessoa, sei lá, a melhorar a vida dela ou mudou a vida dela? Cara, pra mim, eu tive várias experiências bem gratificantes. Eu poderia falar aqui várias, mas eu tive... Que você ajudou, né? Sim, exatamente. Teve uma que era uma paciente de 26 anos, era um casal novo, era um casal que já estava com o casamento marcado. Fazia 1 ano que aquela paciente tinha uma dor na coluna absurda, que não passava de jeito nenhum. E ela tentou tratar no convênio, nas clínicas de convênio e nada. Imagina, 1 ano você fazendo fisioterapia, a dor continua. E ela tinha dores na relação sexual. Caramba. Então é onde eu falo, cara, se a gente ficar focando só no sintoma, a gente perde coisa. Mas veio pra mim. Bruno, fiz a ausculta, a minha mão desceu, foi direto pro útero da paciente. Aí eu vi lá uma tensão maior, tal. Aí a gente vai dar um detalhe de anatomia. Nós temos um ligamento que se chama ligamento útero-sacro.
Então, pelo próprio nome diz, ele sai do útero e vai até o sacro. Um mau posicionamento ou uma disfunção de mobilidade, aquele útero não tem uma mobilidade legal. Ele traciona esse ligamento, ele posiciona o sacro errado. Se ele posicionar o sacro errado, aí a pelve compensa, a coluna lombar compensa, pronto. Aí começa a dar problema, começa a dar dor. E ela com uma alteração do posicionamento ou da mobilidade desse útero, que a gente entra numa outra base, numa outra lei da osteopatia, que é a inter-relação entre estrutura e função. Ou seja, se você tem uma alteração da anatomia, do posicionamento, você vai ter uma alteração da função. Ela não conseguia um padrão de lubrificação para poder realizar a atividade com um parceiro dela. Então eu fui fazer Aí eu tive que fazer a liberação daquele ligamento, que é uma palpação interna. Então coloca a luva e faz a palpação. Caramba. Depois que eu realizei a palpação, eu fui lá, na mesma sessão mesmo, corrigi a mobilidade do útero, ok. Na segunda sessão, dei ali um tempo, mexi no sacro, que o sacro posicionou errado. Eu mexi em sacro, trabalhei a coluna lombar da paciente, ela tinha bastante dor muscular, por causa do mau posicionamento que aquelas vértebras... Que foi desencadeando, então ela começou a ter maus posicionamentos, disfunções diversas na coluna lombar e muita tensão nos músculos, no quadrado lombar, naqueles músculos multífidos lombares que a gente chama. Isso se não trata, vai desencadeando várias coisas e vai se uma, você, uma bola de neve, né? Sim, exatamente. Aí vamos supor, você desalinhou o sacro. O sacro tem uma relação anatômica com a coluna cervical. Aí desalinha a cervical. Desalinha a cervical, começa a dar cervicalgia. Aí começa a dar dor no ombro. Cara, olha onde a gente chega por causa de uma disfunção base no útero. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu corrigir. Conseguiu dar jeito. Nós estávamos falando nos bastidores aqui, o Dr. Bruno contou um fato que eu achei assim, fiquei encantado. Lá na França, eles fazem tratamento, né, de corrigir até ortodôntico, né? Você não precisa nem usar aparelho. Os osteopatas na França... O que faz? Bate no dente da piscina? Cara, não. Então, mas aí... eles conseguem, através de de correções de ossos do crânio, que a gente corrige. A gente consegue, a osteopatia craniana, a gente consegue corrigir posicionamentos da esfenobasilar, que a gente fala. Então, às vezes, por exemplo, o paciente... ele tem uma... também você falou, né? Isso é com menos tempo do que o uso de um aparelho? Sim. Caraca. Porque a gente trata a base. Nossa, o pessoal né, essas empresas de aparelho devem ficar doido agora. Eu tô esperando o oficial de justiça bater na porta de casa. Aquela transparente mesmo, que a gente não vai falar o nome para não fazer propaganda de graça, mas vai ficar doida, né? Que é uma nota, né? Mas aí que é esse que é o legal. Por quê? Vamos lá. Vamos dar um exemplo que essa criança... Vai lá, nasceu com fórceps e disfuncionou o crânio da criança. A mãe não vai atrás. Então, beleza. Cresce com a disfunção. Vai chegar uma hora que o corpo vai dar sinal. Vai dar um mau sinal. E começa a dar problema na dentição. Vamos supor. Cara, aí eu vou no ortodontista. O ortodontista bota o aparelho, faz o trabalho dele. Só que ele não corrigiu a disfunção que veio lá do fórceps da criança, do mau posicionamento lá na hora que essa criança nasceu, na hora do parto. Exatamente. A disfunção fica. Ele vai conseguir tratar até onde o corpo deixar. Porque o corpo vai falar assim pro ortodontista, ó. O estímulo que você tá me dando, eu só vou conseguir tratar até aqui. Se eu não tratar a base... Ficou só a parte estética. Fica só ele consegue tratar parcialmente. A gente estava falando, né, que você falou que lá na França eles fazem esse tipo de tratamento. Como que você vê o mercado de osteopatia aqui no Brasil? Cara, então, assim, ainda bem, ele está em desenvolvimento. Não tá do jeito que nós queríamos. A gente ainda esbarra em algumas coisas. Tem algum conselho? Tem o conselho, mas não é um conselho ainda. Ele está se fortalecendo agora. É totalmente... Desvinculado do medicina, por exemplo? Sim. É um conselho próprio.
Ele ainda está em crescimento, mas, tipo assim, está em crescimento. Já é um bom começo. Uhum. Ele está longe de ter a força que tem um conselho de medicina, um conselho da própria fisioterapia, um conselho, sei lá, da nutrição. Mas ele está se fortalecendo. Hoje a osteopatia está se popularizando. Mas eu não creio, na minha visão, não creio que seja em passos tão largos assim. Então, hoje a gente não acha num convênio, por exemplo, vou passar no osteopata. Não. E uma das eu acho que, isso na minha opinião, tá? Tudo que você envolve convênio, você tem que ter volume. Então, por exemplo, você vai numa clínica de convênio de fisioterapia convencional, você tem 10 sendo atendidos ao mesmo tempo. É uma linha de produção, né? Exatamente. Se você começa a colocar isso num convênio, para nós que tratamos cara, imagina como é que vai ser a qualidade do tratamento se tiver que tratar 10. Como é que eu vou conseguir encostar em 10? Não, e assim, né? Pelo que você Não tem falou, como. é uma coisa que é muito por toque, por calma, não Exatamente. pode ter pressão. Não é assim, né? Que você vai, geralmente, alguns Não tem médico protocolo. 5 minutos e Sim. pronto. Tem médico que nem olha na sua cara, né? Só, me fala o que você tem, me fala o que você quer. Conta comigo, o que você quer? Você precisa o quê? Tá aqui, ó. Eu vou prescrever. Exatamente. Tá bom. Então não tem como. E a gente tem que levar em consideração que cada corpo funciona de um jeito. Então vamos lá, eu vou chegar pra você e falar, cara, você, nossa, tal. Às vezes o teu corpo fala, não. Eu trabalho assim. Eu tenho que respeitar isso. Já é a mesma coisa que a gente fala das patologias convencionais. Às vezes, se a gente pega, por exemplo, se a gente pegar o achado de livro, cara, a gente se perde quando a gente... Sabe aquele ditado que na prática a teoria é completamente diferente? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem lá aquela capsulite adesiva, que a cápsula articular, vamos supor, a cápsula articular do ombro fica mais restrita e o cara não consegue fazer movimentação. Já chegou pra mim, o médico lá, capsulite adesiva. Levanta o braço. Assim, jogava o braço lá atrás. Eu falei, mas peraí. Você concorda que já mudou do conceito? Já peguei uma paciente também. Como é que é? Como é que é? Síndrome da dor miofacial. Que hoje tem tanto... Tem muito nome. Síndrome da dor miofacial. Puta, tá, beleza. Paciente com uma dor no ombro. Era uma paciente que eu já conhecia. Então, falei, beleza, vamos ver. Só que eu sabia que ela operou o ombro. Cara, se você opera o ombro, obviamente você não vai mexer aquele ombro direito. Aí você vai tentar fazer um movimento, o que você faz? Você faz isso pra compensar. Começou a desenvolver dor no trapézio. Eu vou tratar o trapézio daquela mulher. Não é muito mais fácil eu ficar ganhando movimento de ombro e aliviar a carga do trapézio? Mas acho que a consciência realmente social, né? De que, até das pessoas, né? Eu tenho dor aqui, mas o que causou aquela dor? A gente não tem essa cultura, né? A gente vai ali no sintoma e... Exatamente. Tanto que a gente não se vai automedica, tratar, né? Não trata. Eu acho que, o conceito de saúde e doença no Brasil é um conceito um pouco equivocado. A educação que se tem nas universidades, ela é equivocada, tá? Eu questiono muito. Vamos falar da questão da educação. Se você, por exemplo, tem anatomia, fisiologia como disciplinas de base, significa que elas estão te dando uma estrutura para que você possa entender o que a doença significa. Certo? Então, assim, o que é uma patologia? Aí todo mundo fala, não, é a doença. Tá ok, mas patologia nada mais é que uma alteração do processo fisiológico normal. E o cara sai da faculdade sem essa visão. Porque se eu virar para você e falar assim que patologia é uma doença, aí você vai tratar a doença. Se eu viro para você e falo
que a patologia é uma alteração do processo fisiológico normal, você concorda que automaticamente na tua cabeça você já fala assim, eu tenho que restituir aquele processo normal. Que é o que o ortomolecular faz, né? Que o ortomolecular tem essa base, ele tem essa base também, tá? O osteopata vem com isso. Então, assim, essa é o legal. E o aluno na faculdade ele não sabe relacionar. Ele não consegue relacionar. Ele foi condicionado. Ele foi condicionado a tratar a doença, ele foi condicionado a tratar aquele conceito. Mas espera aí. Mas isso é só aqui ou no mundo inteiro? Cara, eu tô falando em nível Brasil. Tá. Infelizmente aqui, hoje, não só a saúde, como a educação também virou uma coisa muito comercial. Então, pelo fato de você ter que formar, eu tenho que pôr no mercado. É quantidade, não é qualidade. Exatamente. Né? Tudo que você faz que você faz muito, você não consegue manter uma qualidade para aquele muito. Então assim, eles não conseguem, a molecada não consegue relacionar. E isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Então, como é que eu posso virar e pensar em restituir um processo fisiológico normal se o cara chega lá pra mim, o estagiário, o residente chega pra mim já com aquele problema ali. Eu falo, e aí? É cultural, né? Educacional o sim, problema, né? Sim. E até onde que a osteopatia ela vai? Quais são os limites ou o que ela não trata? Eu acho que ela não ressuscita ninguém. Ela não ressuscita ninguém. A osteopatia, graças ao Steel, né? Ela vem mostrando vertentes sensacionais. Porque se a gente trabalha com a parte de reequilibrar o corpo e a gente leva aquele conceito de que a doença ela se mostra a partir de desequilíbrio tal, então a gente consegue tratar várias coisas. As técnicas que a gente tem abrangem nervo, abrangem vaso, abrangem víscera, crânio. Obviamente que em determinados processos a gente não tira também a autoridade do médico. Como eu falei para vocês, a questão do câncer lá, que é a cicatrização do conflito, a gente não sabe o tamanho do conflito, o tamanho que ficou aquela cicatriz, então, precisa ter o cara do lado. Sim. A cirurgia. Tem casos que a gente pega que não precisa. Tem casos que não tem o que fazer. Então vamos dar um exemplo. O cara jogando bola rompeu o cruzado. Cara, é um rompimento estrutural. A osteopatia não vai restituir aquele cruzado. Ali é cirúrgico. Mas a gente consegue fazer o quê? Trabalhar a musculatura, trabalhar a vascularização, trabalhar os movimentos, para que quando esse paciente saia da cirurgia, ele saia muito melhor. Então ele é feito antes da cirurgia? Pode ser feito antes da cirurgia. Tem casos que, cara, não precisaria operar. Esses pacientes que eles ficam muito tempo no hospital, né, numa maca, enfim, eles deveriam passar por uma sessão de osteopatia? Então, poderia trabalhar os dois profissionais. Pacientes com imobilismo, que a gente chama, que fica muito tempo na maca, muito tempo no leito, que não se mexe e tal, fica lá meses, tanto o osteo quanto o físio trabalhariam. Deveria, mas é aí que tá. É o tipo de paciente que tem que se tratar, porque ele fica tanto tempo deitado e o corpo disfuncionando. Aí de repente ele levanta, tá ok, nossa musculatura trabalha em cadeias, então os músculos, embora tenham nomes diferentes, eles são dependentes um do outro, eles trabalham de maneira conjunta. Aí você coloca o paciente em pé, o paciente sai com uma alteração postural e tal, mas até aí tá ok. De repente ele precisou atravessar a rua correndo, pronto. Vem a dor. Aí você vai lá e... Como que os pacientes chegam até você? Porque assim, é um assunto novo, né? É uma profissão, acredito que nova.
a maioria das pessoas nem sabem, né, que isso existe. É por indicação de algum profissional, alguém indica, você precisa de uma... como que ele chega até você? Tem pacientes que já conhecem meu trabalho, fazem uma indicação. Tem um cara tal que faz isso. Chega às vezes para fisioterapeuta que o cara fala, já tentei de tudo, não dá nada, vai no osteo. Então as pessoas também chegam em você assim, tipo, com dores, geralmente desconfiando, né? Já fui em tudo quanto é lugar, ninguém deu jeito. Ninguém deu jeito, exatamente. Não, tem colegas físicos que falam isso pra mim. Cara, eu já tentei de tudo, não consigo resolver nada. E isso pode gerar até um certo conflito também, né? Cara, como eu nasci... eu nasci em fevereiro, no meio do carnaval, tô acostumado a fazer barulho. Barulho, né? Então pra mim tá tudo certo. É de boa, né? Pra mim tá tudo certo. Nisso eu sou bem blindado. Mas acontece. Com o fisioterapeuta eu não tenho tantos problemas. Assim, aliás, eu não tenho problema nenhum. Agora, com médicos eu já tive... alguns problemas, né? Muitos, né? E doenças degenerativas? Essas não são tratadas? Então... Autoimunes... Cara... Já entra na... Cara, eu nunca tratei. Você tá virando uma sabatina já, né? Exatamente. Claro, com certeza. Assim, o grande problema da doença autoimune que eu vejo é... O problema não é... A doença em si é o que a gente fala pro paciente. Cara, às vezes o teu corpo consegue lidar com aquela doença. Vamos falar de hérnia. A hérnia, teoricamente, é uma doença. Claro que a gente tá falando de uma coisa muito maior. Mas vamos falar de uma hérnia aqui, para eu poder usar o exemplo para a questão de doença autoimune. O cara vira para mim, cara, é até engraçado. Eu tô com hérnia de disco. Minha hérnia dói. Não, a hérnia não dói, peraí. O problema é o que ela causa. Quando você começou a ter dor? Cara, faz um mês. Cara, só que pra hérnia acontecer, é um processo. Então ela não aconteceu agora. Às vezes ela tá lá há anos. E você nem sabia. Por que que de um mês pra cá começou a doer? É onde eu falei pra vocês. Às vezes algum estímulo, ele foi fazer algum gesto que aí começou a dar problema. A hérnia em si, ela já traz uma instabilidade articular, ela já traz uma musculatura mais tensa, a musculatura naquela região mais dolorida, algumas compensações de outras articulações ao entorno dela, que quando você precisou de um corpo mais preparado para um estímulo maior, o corpo não segurou a onda. Então o problema não é a doença. O corpo consegue controlar até determinado ponto. Mas será que, dependendo do que você for fazer, o teu corpo tá apto para receber aquele estímulo? Que é o que a gente falou. Entendeu? Então, assim, artrose. Vamos falar, artrose é a mesma coisa. Tem uma degeneração da cartilagem. O processo vai estar ali? Vai estar acontecendo. Você vai continuar cada vez mais degenerando a cartilagem. É comum, vai ser comum isso. Só que você é um cara que você controla o peso, você treina, você dá uma condição, você proporciona um ambiente favorável para aquilo não te gerar problema, então o corpo está bem, continua lá, deixa lá. É um assunto bem complexo, né? Tem história pra gente ficar aqui. E você pretende ter um podcast, ter uma coisa... Pretendo. Eu pretendo... Esse aqui eu posso encarar como um inicial. Um inicial, né? Pra quebrar barreiras, né? Pra quebrar uma barreira, você viu que tem assunto explicar, pra caramba, né? Tem... Vai ficar falando um ano aqui. Dá pra ter vários episódios. E eu acho legal trazer profissionais pra vocês conversarem. Essa é a minha intenção. Você com outro profissional e tal. Essa é a minha intenção. A gente... Tem osteopatas que trabalham com bebês, tem osteopatas que trabalham com a questão mais esportiva, que é uma questão que eu particularmente gosto bastante. Tem osteopatas que trabalham com a questão uroginecológica, que trabalham com a questão de assoalho pélvico, que é uma questão super interessante. Tem para todos os gostos. Então, assim, a minha intenção é trazer mais pacientes, trazer mais profissionais, trazer de outras vertentes, como da medicina ortomolecular, para a gente poder falar um pouquinho de como a gente trabalharia junto, por exemplo. É uma coisa interessante. E qual que é o seu Instagram para o pessoal ver mais conteúdo sobre osteopatia? Dr. Bruno Oliveira.
Dr. Bruno Oliveira. Você começou a postar, né, coisas sobre, né, de Sim. artigos, Sim. uma olhadinha lá que... Sim. Eu botei até uma foto lá de como a osteopatia é tratada fora do Brasil, né? A osteopatia é tão comum fora do Brasil, né? Tanto que na Suíça, onde eu coloquei esse artigo, tem um artigo da British Medical Journal, que é uma revista extremamente conceituada, que eles estão usando já osteopatas na saúde pública deles, porque é uma saúde cara. Na Suíça é caro o sistema de saúde, é caro se fazer uma cirurgia, e é um país que tem uma natalidade muito baixa. Então eles têm que cuidar das pessoas. Eles têm que cuidar das pessoas, então já se coloca osteopatas nos hospitais para ter que prevenir cirurgia, essas coisas todas. Então, fora do Brasil, assim, é uma maravilha. É outra realidade. É outra realidade. Completamente. Você que está em casa, assim como o Bruno, o Dr. Bruno, que quer ter um podcast, então você está convidado também a vir conhecer aqui o nosso estúdio aqui em Santana, né, aqui na Zona Norte de São Paulo. Nosso estúdio fica aqui uma travessa da Avenida Cruzeiro do Sul, pertinho do metrô Santana, 100 metros do metrô. Então aqui você tem televisão, tem 3 câmeras, né, tem um profissional que vai te atender, tem a mesa aqui para poder te recepcionar, ar-condicionado, estacionamento no local, enfim. Então, só tá faltando o quê? Você, né? E É tem só uma sentar e gravar. sentar e gravar, e tem uma agência de marketing por trás que vai dar uma impulsionada aí no seu podcast e fazer com que ele chegue a mais e mais e mais pessoas, né? Tudo com estratégia, com planejamento. Então, você que tem interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 977323801. Mande aí sua mensagem, fala, vi o podcast com o Dr. Bruno, e você já vai ganhar um desconto especial aí, né, Leandro? Isso aí. E até a gente também tá com uma novidade, nós temos agora o estúdio de foto e vídeo, então se você quer gravar o seu conteúdo, fazer aquele book, né? Fazer book, enfim. Todos os materiais que você tiver interesse em fazer, tanto da área artística como influencer, a gente está aqui aberto para poder recebê-los. Então a gente tem profissionais, edição, tudo aqui dentro de casa. Então é só chegar aqui e fazer uma visita para nós, né, Vitor? Sim. E a gente vai te atender e ver qual que é a sua necessidade e te encaminhar aí para a gente poder construir algo juntos. Isso, o Dr. Bruno, que vai ter agora um podcast, ele vai entender a como importância... funciona tudo isso. E a importância de você ter parceiros que acreditam na sua ideia e parceiros bons, né? Sim. E aqui a gente vai falar da Acel, então você que é empresário, você que está cansado de pagar imposto, né? A gente aqui no Brasil, né? Você também já deve estar... né, saturado aí, nós somos empresários também, cansado de pagar muito imposto. Então, assim, essa época de novembro e dezembro é a época de você falar com o seu contador e conversar com ele para saber se você está no melhor regime tributário. Por quê? Janeiro é a época de mudança do regime tributário. Então, se você estiver pagando aquele imposto caro, você pode mudar para entrar numa tributação mais maleável, de pagar um pouquinho menos. Só que antes de fazer isso, você precisa fazer o quê? Estudar. E quem que vai te explicar? Um contador. Então, a Acel, liga lá, fala com o Osmair, com o Márcio, lá no 973294722, né? Eles ficam aqui na Zona Norte de São Paulo, mas estão modernizados, né? Então, a contabilidade é online, você de qualquer lugar do Brasil, eles te atendem. É só você mandar um direct lá no Instagram também, no @acelcontabilidade, ou de novo pelo WhatsApp 973294722. Tá aparecendo aí o QR Code deles na tela. O atendimento dele é sensacional. A gente só indica quem a gente conhece, né? Então, eles fazem a minha contabilidade pessoal há anos, fazem a contabilidade da Turnit. Então, assim, posso indicar para vocês, assim, de olho fechado, que vocês não vão se arrepender, né, Leandro? Isso aí. Você quer abrir uma empresa, quer encerrar uma empresa, cuidam de folha de pagamento, de contratos, enfim, gente, é uma empresa completa. Pode falar lá com eles sem sombra de dúvida. Né? Com certeza. E é isso aí, Dr. Bruno. A gente eu quero agradecer primeiramente aí a sua participação aqui no nosso podcast. É uma honra recebê-lo aqui. Desejamos boa sorte aí no seu novo podcast aí. Já tem nome? Tá pensando no nome? Tô pensando ainda. Vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar, algumas cara. pessoas aí no meio do caminho. Eu acho que não tem um podcast nessa área, né? Não. Não tem nem assunto, né, em português. Se você procurar no Google hoje osteopatia, não tem praticamente nada. Não Aparecem tem, outros não assuntos. tem. Então, Não é tem. algo novo que, disseminando bem e trazendo outros profissionais que consigam abrir mais a mente, né? Tanto de outros profissionais quanto de pessoas que possam ver a osteopatia como uma alternativa para tomar remédio, enfim, para tentar ter uma qualidade de vida melhor e tratar a causa e não a dor, né?
vai ser um belíssimo trabalho, um gancho aí enorme. E acho que um ganho para as pessoas também. Com certeza. E no YouTube também, né? Porque hoje tem tanto conteúdo aí, né? que não é tão legal, né? Mas vai trazer precisa dar uma enriquecida, né? Vai ajudar conhecimento, né? As pessoas precisam ter conhecimento, para não sair falando bobeira por aí, né? É o que faz, e, pelo menos na minha opinião, é o que faz a gente ficar um pouquinho atrasado com relação... Não que os outros lugares sejam uma maravilha, que eu acho que tem... Todo mundo tem Todo mundo tem as suas mazelas, né? Mas eu acho que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, ninguém rouba da gente, que a gente vai carregar conosco quando a gente partir dessa para melhor, tomara que seja para uma melhor, né? Mas é isso, é a gente tentar disseminar uma coisa que possa gerar para o paciente uma qualidade de vida e escapar um pouco do mercado, que eu não acho um mercado certo, de doença / cirurgia / medicação. Eu acho que dá pra gente melhorar a qualidade de vida desse paciente. Hoje as terapias alternativas também estão em alta, né? Porque muitas pessoas já procuram algo diferente da alopatia, né? Sim. Não querem se enfiar em tantos remédios, querem ter qualidade de vida, querem, né, ter saúde. E a osteopatia acho que vai ajudar bastante nesse caminho, que acho que pouquíssimas pessoas devem conhecer. A gente vai ver a repercussão do vídeo depois. Então deixe seus comentários se vocês têm alguma dúvida. A gente caminha depois para o Dr. Bruno. Ele pode também transformar em conteúdo lá para o Instagram ou para o próprio podcast dele. Então deixem as perguntas lá do que vocês têm dúvidas, algo que a gente não chegou a abordar aqui, né, mas que seja interessante aí de falar. E assim que ele tiver já o podcast dele, a gente já coloca o link aqui no nosso vídeo. Só clicar aqui já vai direto lá pro podcast dele também para poder conhecer, né, e visitar. E quem quiser te procurar, tem que morar em São Paulo, né, certo? Sim, se quiser vir de outro estado também, tá tudo certo. A gente atende. Quem quiser te procurar, se quer deixar o telefone, a gente vai deixar nos contatos, mas se quiser adiantar. Claro, o telefone 11 97400 0285, São Paulo. Tem lá meu Instagram, que dá pra pessoa também, já tá o link que cai direto no meu WhatsApp. Então, pessoal que tá interessado, fica à vontade. Sim, procurem mais sobre o assunto. É interessante você conhecer algo novo, né? Sim. Ao mesmo tempo que ele não é novo para nós, né? Acredito que muitas pessoas vão se interessar e vão surgir outros debates, né, sobre o assunto. À medida que mais pessoas vão participando, né, vai crescendo nessa vertente e popularizando. Eu acho interessante que tenha essa questão da dúvida. Eu acho que a dúvida para nós gera o benefício da tentativa, da pesquisa e do êxito. Sim. O êxito só surge porque uma dúvida apareceu e alguém foi atrás. No penúltimo episódio entrevistamos, inclusive, né, a Fernanda do Projeto Cura do Câncer. E ela trouxe essa questão das pesquisas, né, como são importantes aí para a evolução da medicina, enfim, da cura do câncer mesmo. Então, é o caminho, né? Estudar, debater, o caminho é esse. Aprofundar o assunto. E não só quem é do meio médico, né? Mas as pessoas participarem, né? Porque vai gerando exatamente questionamentos, né? Para mudar. As pessoas não questionam. Exatamente. As pessoas não questionam e fica uma coisa impositiva. Só que quem é que vai se beneficiar? Ela mesma. Entendeu? Então, se não tiver o questionamento, fica uma coisa... Você vira um papagaio. Sai repetindo. É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Tem muito papagaio, você acaba replicando coisas, você nem sabe da origem. Nem sabe o porquê. E veste aquilo como se fosse uma verdade absoluta, mas você não sabe a causa e se aquilo realmente é. Então, nós somos professores, a gente sabe muito bem como que essas coisas funcionam, né? A nossa função também como professor é provocar o questionamento, a dúvida e você estudar, né? Exato. E quando você estuda, você acaba adquirindo a sua própria consciência, sua própria concepção das coisas e não aceita tudo de mão beijada e tudo com verdade absoluta, né? Sim. Acho que é isso que é importante. É isso aí. Parabéns mais uma vez. Boa sorte no podcast. Tá convidado a gravar o primeiro podcast aqui. Já traz seu convidado aqui já para conhecer a casa e ter foi difícil? Nada.
que você achou? Foi bom? Cara, foi o primeiro podcast? Foi sensacional. Primeiro a gente nunca esquece, né? Nada, imagina, foi da hora. Vai ser o primeiro de Bem muitos legal. e boa sorte aí, sucesso e parabéns mais uma vez pela profissão. Obrigado. E vocês de casa aí, obrigado aí por nos acompanhar, continua seguindo, compartilhando, indicando pros amigos. Sigam nas redes sociais, @Turnit Brasil. O nosso Instagram também do podcast, @Turnicast, né, Leandro? Isso, continua como Turncast, porque tudo que for relacionado ao podcast estará no Instagram específico, mas todos os outros assuntos da Turnit vão estar no Turnit Brasil. É isso aí, gente. Até mais, nos vemos nos próximos episódios. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.